Rádio Cavili apresenta Programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web Cavili. Uma reunião pública que vem para trazer aconchego e mais luz a nossos dias. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Renova nossa fé com a força da razão. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio dos parceiros espirituais da Coluna Maria de Nazaré, eu, Poliana, em nome de toda a Cavili, agradeço por nos receberem em seus lares. Agradeço também por se juntarem a nós nessa rede de luz em busca de conhecimento e crescimento espiritual. A Cavili é um núcleo de estudo e amparo que disponibiliza até o momento diversos cursos, como estudo sistematizado da doutrina espírita, teoria e prática da mediunidade, estudo do Evangelho e filosofia espírita. Oferecemos também vários programas na nossa web rádio, que são o Evangelho no Lar, a irradiação fraterna, o atendimento fraterno, o Conversando o Evangelho e a reunião pública. Nossos colaboradores, encarnados e desencarnados, se encontram em todos os recantos do universo. Usamos como ferramenta de trabalho a tecnologia. Estamos sempre com nossas portas abertas por meio do nosso site www.cavili.com.br, das nossas fanpages Evangelho no Lar, Conversando o Evangelho e da Cavili, e também pela nossa web rádio. Fiquem à vontade para acessar e entrar em contato conosco. A nossa reunião pública está dividida em abertura, oração inicial, a palestra propriamente dita, com as reflexões acerca do tema, momento de irradiação e fluidificação e, por fim, a oração final e a finalização da reunião pública. Vamos nos colocar em postura de prece, fechando suavemente os nossos olhos, visualizando uma suave luz azul a nos envolver e nos sintonizando com a espiritualidade maior que nos ampara neste trabalho de recuperação moral. Vamos iniciando a nossa prece inicial de hoje. Prece no Templo Espírita. Senhor Jesus, abençoa por misericórdia o lar que nos deste ao serviço da oração. Reúne-nos aqui em teu amor e ensina-nos a procurar-te para que não nos percamos à margem do caminho. Nos instantes felizes, se nossa força para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, se nosso arrimo para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Nos dias claros, concede-nos a bênção do suor do trabalho digno. Nas noites tempestuosas, esclarece-nos o espírito para que te entendamos a advertência. Inclina-nos a pensar sentido, para que não guardemos gelo no cérebro. Induze-nos a sentir pensando para que não tenhamos fogo no coração. Ajuda-nos para que a caridade em nossa existência não seja vaidade que dilacere os outros e para que a humildade em nossos dias não seja orgulho rastejante. Auxilia-nos
para que a nossa fé não se converta em fanatismo e para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amorável benfeitor, perdoa as nossas faltas. Mestre sublime, reergue-nos para a lição. E, sobretudo, Senhor, faze que entendamos a divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória de tua luz. Emmanuel. Um longo tempo precisou acontecer quando a humanidade surgiu na Terra. Uma concretização feita pela mente divina que é Deus. Precisou transcorrer para que, neste tempo, os seres encarnados pudessem perceber as verdades universais, as quais foram deixadas para nós pelo Divino Mestre Jesus, mas que ainda não foram plenamente compreendidos pelas humanidades que por aqui passaram, e que, na verdade, é a mesma humanidade que procede ou mesmo que teve sua origem no planeta Terra. Pois que na casa do Pai, que é o universo abrangido por ele, que é um pensamento puro, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, existem muitas moradas. Estas moradas, muitas delas são habitadas por entidades espirituais que também, como nós, não podemos dizer identidade como nós, mas, do mesmo modo como nós, ocupam corpos que servem como santuários divinos para que possam as almas que habitam estes orbes adquirir o conhecimento da obra concretizada por Deus em seu pensamento. Um dos grandes dilemas da humanidade foi compreender que nós somos almas vivas e que estamos destinados, a partir do momento em que Deus nos constituiu, como seres que deverão viver sempre por toda a eternidade. Deste fato resulta a fácil conclusão que todas as personalidades almas não foram constituídas no mesmo momento e, portanto, encontram-se em idades diferentes e com diferentes graus evolutivos. Daí entendermos a diversidade que existe nos seres humanos, em termos de comportamento e em termos mesmo de compreensão e manifestação de atributos espirituais, virtudes espirituais que precisam ser desenvolvidas. Só que estas virtudes, para atingirem o seu desenvolvimento, iniciar e atingir o seu desenvolvimento, depende deste santuário de carne. Porque, sendo o espírito, como dizemos, inteligências puras, filhos da mente divina, e isto nos torna divinos, é justo que pensemos que os atributos que em nós irão se desenvolver nos possibilitarão
as condições para marcharmos em direção a Deus. E essa marcha evolutiva, ela se verifica através da pluralidade das existências, pelos processos reencarnatórios. Percebam, pois, meus irmãos, as concepções, os enfoques e as ilações que podem ser feitas, embasadas na verdade cuja base foi constituída pelo nosso Divino Mestre Jesus, maior presente que a humanidade, recebeu o espírito mais evoluído que já veio à Terra e que até hoje não conhecem os integrantes desta comunidade a profundidade e a luminosidade dos ensinamentos que o nosso Mestre trouxe para nós. Então percebam, meus irmãos, que realmente é um trabalho que se perpetua na trajetória evolutiva do homem ao longo do tempo. As minúcias deste plano divino não nos cabe analisar, mas cabe entendermos que os adeptos da doutrina espírita, dentro das leis do amor, dentro das leis do perdão, da indulgência, do trabalho, da adoração e outras formas que consubstanciam as leis divinas, nós vamos progredindo. Mas se pensamos desta maneira, então estamos relacionados com as verdades universais. E se por um lado nos achamos relacionados com as verdades universais, preciso é que digamos que as personalidades almas, após atingirem um grau de desenvolvimento, começam a ter as condições de entenderem que não existe outra forma de conseguirmos amealhar as virtudes, desenvolver os atributos configurados pelo saber em suas diversas formas, e ao mesmo tempo evoluirmos em direção a Deus pela prática das leis divinas que são estudadas pormenorizadamente no Livro dos Espíritos. Não tem outra forma. E nesta forma, então, um grande número de pessoas que perfazem a humanidade já atingiram o grau por meio do qual, no seu desenvolvimento, libertaram-se dos dogmas petrificados no tempo. Libertaram-se das penas eternas. Libertaram-se dos dogmas que muitas vezes a razão não permite mais que possam ser aceitas. No entanto, é necessário que digamos, já que nós somos relacionados com as verdades universais, já que nós somos filhos da mente divina e a mente divina, no seu infinito amor, ama a todos os seus filhos, independente de crenças religiosas, independente até mesmo de erros que praticamos. Ele nos ama e porque nos ama nos perdoa sempre. Então todos nós estamos criados, somos em espírito um fato real. Estamos destinados a nos afinizar, não somente com os espíritos maiores que consubstanciam as forças do bem, mas em direção a Deus. Um dia iremos coexistir ou estar no grau de compreensão maior para entendermos o verdadeiro saber e o verdadeiro poder deste ente supremo, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Por estas razões expostas, meus irmãos,
é que nós espíritas fomos orientados pelos espíritos que se intitularam espírito de verdade e que concretizaram a doutrina do Consolador prometido, para considerarmos sempre todos os integrantes da humanidade como sendo nossos irmãos. Nós não participamos de confrontos religiosos. Nós não pretendemos dizer que as crenças religiosas estejam equivocadas, porque de uma maneira ou de outra, se são centradas em Deus e querem que a convergência das almas encarnadas marchem no seu processo evolutivo em direção a Deus. Então, eles estão certos dentro do patamar evolutivo no qual se acham. E estando, então, evoluídos no grau em que se acham, com certeza, meus irmãos, também num dia dentro da eternidade e na eternidade, eles irão ter a compreensão e a vivência com outro grau de consciência perceptiva e irão atingir neste patamar evolutivo aquele grau necessário em que as crenças religiosas, inobstante suas diferenças de posições, elas irão primar neste processo evolutivo por um grau de ecumenismo planetário, assim como já está acontecendo entre católicos e protestantes, e não obstante o passado doloroso acontecido no século XVI, lá pelos mais ou menos 1550, não se sabe exatamente, não sei exatamente a data, mas constam nas obras. Esse ódio já desapareceu. E hoje em dia as duas crenças religiosas coexistem, tanto que fazem cultos ecumênicos de natureza religiosa. Pois as outras crenças religiosas também, aquelas que sobreviverem porque estão primando pela verdade e estão no caminho certo, elas irão também ter esta forma comportamental, onde cultos ecumênicos em caráter planetário poderá acontecer. Neste dia, o ser humano, espíritos encarnados, estarão num grau evolutivo tamanho no qual eles terão Cristo como modelo e guia. Eles irão ter Deus como objetivo até o qual precisamos chegar em nosso processo evolutivo. É claro que isto irá acontecer. E nós já sabemos, porque a doutrina assim nos ensina, que no nosso processo evolutivo iremos num dia ficar completamente purificados, isentos dos registros deletérios que constituem na atualidade as chagas da humanidade. E neste grau de libertação, estas entidades espirituais serão chamadas espíritos puros, sábios e benfazejos. Mas para isto é necessário o transcurso dentro dessa eternidade de um tempo muito longo, porque nós mesmos, através dos processos reencarnatórios, é que nos auto-perdoamos porque Deus já nos perdoou. É que amaremos aos nossos semelhantes como a nós mesmos. E nestes termos amarmos a Deus sobre todas as coisas. Só que para chegarmos até este ponto, é necessário o transcurso ainda de muito tempo na concepção humana. Porque o que é o tempo na sucessão das coisas transitórias? Então percebam, realmente não importa o tempo, mas num dia com certeza, as personalidades, almas integrantes das humanidades que povoaram este planeta irão se reabilitar perante si mesmos, irão
praticar o amor para com seus semelhantes, irão aprender a amar-se, assim como deverão nos mesmos termos amar ao próximo. Amar ao próximo como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Deus nos concedeu o livre-arbítrio, não nos fez para recebermos penas eternas. Não nos fez, não nos criou para a destruição, como pensam alguns adeptos equivocados de crenças religiosas. Deus é amor. O Pai, que tem um infinito amor, não pode ter outra postura comportamental que não essa que foi pronunciada por Cristo e que na sua pronúncia, na sua promessa, prometeu que enviaria para nós um outro Consolador, o Consolador prometido, que o mundo não poderia ver, porque não o conhecia, mas seus discípulos já o conheciam porque estava neles. E este Consolador prometido que Deus iria enviar em seu nome, iria propiciar não somente a chance de recordação de tudo quanto ele havia ensinado, mas também muitas outras coisas para as quais a humanidade daquele tempo ainda não estava preparada para receber ou compreender tais verdades. E eis que em 1847 surgem os fenômenos de manifestação física, para mostrar aos homens cultos da época, porém com tendência ao materialismo puro, que além da vida existe a vida. E ali então, com a orientação dos espíritos de verdade, dirigidos por Cristo, consubstanciou-se através dos trabalhos de codificação feito por aquele que nós conhecemos com o nome de Allan Kardec, e que tem o seu nome de nascimento de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que nasceu na França e fez esse imenso trabalho, redigindo o Pentateuco da doutrina espírita, que são 5 livros, e que nós precisamos tomar como base no nosso aprendizado. O livro dos médiuns, o livro dos espíritos, a Gênese segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, obras póstumas. E assim então nós temos os 5 livros. Vou dizer de novo: o céu e o inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, a Gênese segundo o Espiritismo, e essas obras póstumas que nós mencionamos agora há poucos momentos. Aí o livro dos médiuns. A obras póstumas foi redigida só após ter sido tomada como base por aqueles que viveram após o desencarne de Allan Kardec, e que tinha feito anotações, e usou estas anotações para que a obra póstuma que estava programada e planejada por Allan Kardec fosse redigida. Mas, na verdade, são 5 livros que perfazem o Pentateuco da doutrina, e que nós aconselhamos a vós, irmãos amados, a comprarem estas obras, estudarem as mesmas, para que vocês consigam entender as verdades e a luz, a profundidade e o saber existente na doutrina que consola e que nos prega a postura de nos afinizarmos com todas as crenças religiosas. Portanto, percebam, nós temos esse percurso e este compromisso e este conselho para propiciar. É preciso que também, digamos, que a água que está ao lado do computador de vocês, que compartilham destes momentos, ela vai ser fluidificada
pelas entidades espirituais que estão compartilhando destes momentos, porque um dos atributos divinos possuídos pelo ser humano quando atingiu um grau de evolução grande, especialmente na prática do amor e do perdão, é a de conseguir configurar a este líquido precioso as propriedades que ele precisa ter para suprir as nossas necessidades. Vejam só, as entidades espirituais têm este poder para, usando sua capacidade pensante, configurar a este líquido as propriedades de remédio, de modo que, além de água, passa a ser um remédio para o nosso corpo espiritual, e do nosso corpo espiritual reflete-se no nosso corpo físico, viabilizando de maneira homeopática resultados maravilhosos na manifestação da nossa saúde. Para nós espírita, a água fluidificada é um remédio do qual não devemos abrir mão nunca. Então percebam, meus irmãos, como realmente nós precisamos fazer estes enfoques. Não existe, meus irmãos, outra forma de entender o processo evolutivo e a manifestação de um grande número de conhecimentos, muitas vezes manifestos em alguns seres humanos, sobre diversas áreas do campo do conhecimento, que não seja através dos processos reencarnatórios. Não existe como entendermos o brilhantismo espiritual que apresentam alguns espíritos que, após o nascimento, já manifestam atributos que os outros não conseguem ter. Como é o caso do menino, lá no México. Há uns 15 anos atrás, não se sabe exatamente o tempo, mas ela consta, essa citação, na revista Reformador. E nesta revista a gente sabe que os pais receberam no seio da sua família um filho que tinha o dom, aos 2 anos e pouco, de começar a falar. Aos 3 anos já começou a dizer palavras que preocuparam os pais, porque falava numa linguagem que eles desconheciam, e eles pensaram que o seu filho estava tomado pelo demônio. Mas como os pais eram membros de uma sociedade lá no México, onde trabalhavam na Universidade do México, eles foram pedir o aconselhamento dos professores. E estes professores tiveram a curiosidade de conhecer a criança. E então apresenta-se como culminância na descrição que nós não iremos fazer agora, um menino com cerca de 6 anos ou 7 anos, com uma fatiota branca e uma borboletinha como gravata, trepado em pé numa cadeira, para que pudesse alcançar o púlpito, e pessoas versadas nas áreas biomédicas, com o grau de doutor ou de PhD, admirados e estupefatos, escutavam as aulas que este menino começou a pronunciar para eles, versando sobre os mais variados assuntos biomédicos, revelando a posse de conhecimentos que eles mesmos estavam apenas agora aprendendo. Pergunta-se: Deus é misericordioso, é amoroso, mas não faz exceção ao seu amor. Ele concede condições iguais para todas as personalidades almas, e o único modo de entendermos este menino com este saber é que ele já tenha trazido como alma reencarnada, registrado em si este grau de sabedoria, e que se extravasou através do corpo na forma de pensamentos verbalizados,
Perguntaram ao menino como é que ele sabia disso. Ele dizia: eu não sei como é que eu sei, mas eu sei que sei essas coisas. Essa criança existe hoje. Agora deve ser mais do que um adolescente. Mais informações a respeito nós não temos. Mas o fato foi documentado. Os fatos foram fotografados. E a revista traz em si, a revista reformadora, a reportagem. Percebam, mas por outro lado também notamos que acontece o nascimento de crianças com uma alma primitiva, até mesmo algumas propensas à prática da maldade, como temos tido tantas vezes notícia nos veículos de comunicação, de fatos lastimáveis que acontecem nas pessoas que em sociedade mostram que, sendo muito maus, eles já traziam a inclinação em si para o mal. Porque todos nós, meus irmãos, somos remanescentes de muitas vidas. E a tendência nossa é conseguirmos extravasar aquilo que está em nós. São as inclinações. E muitas vezes, porque quando nascemos no processo do esquecimento. O manto do esquecimento nos envolve. Porque tamanha é a quantidade de culpas que possuímos que não teríamos como ter a continuidade do nosso processo evolutivo se lembrássemos do nosso passado culposo. Então percebam, nós estamos progredindo através dos processos reencarnatórios. E hoje fizemos essas análises para que vocês possam pensar nestes enfoques relacionados com estas verdades universais, porque estas verdades é que nos proporcionam a certeza de que somos eternos, a certeza de que ninguém irá morrer e a certeza que nós marchamos para um porvir de felicidade, contanto que tomemos para a prática de nossas atitudes Jesus, que é o nosso modelo e nosso guia, e também o guia da humanidade. E agora, meus irmãos, eu vou propor para vocês. Procurem descontrair vossos corpos. Fechem suavemente vossos olhos. Mentalizem a imagem do Divino Mestre Jesus e supliquem, junto comigo: ó Pai de amor e bondade infinitos, que nos concedeu a vida. Obrigado porque estamos aprendendo que somos inteligências puras, destinados a termos nosso processo evolutivo em direção ao porvir por meio dos processos reencarnatórios. Ó Pai de amor e bondade, suplicamos aos espíritos maiores que estão na sintonia destas manifestações verbais, via internet, que produzam com vossa capacidade pensante as vibrações necessárias no fluido cósmico, para que o planeta Terra possa ficar impregnado de amor e possa atingir profundamente aquelas almas que já atingiram o grau evolutivo para terem esta receptividade, mas que possam também ser envolvidos pelo divino amor aqueles que ainda não conseguiram ter esse grau de desenvolvimento. Ajuda para todos nós, ajuda para essa humanidade que está muitas vezes em muitas de suas atitudes assemelhando-se ou semelhando-se aos medievais do passado, onde, acionados pelo fanatismo, perpetraram tantos crimes contra seus semelhantes, assim como agora ainda está acontecendo no Oriente, e existem as intenções de que esses gestos de terrorismo e de maldade se espalhem no mundo inteiro. Que possam estas almas encarnadas e desencarnados, que estão acionadas por estes maus propósitos,
terem, através das bênçãos divinas, a transformação da sua postura mental interpretativa maligna. Obrigado, Jesus, Divino Mestre. Obrigado, irmãos espirituais da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, que nos ensejaram a oportunidade destas manifestações. Obrigado, irmão Mateus, irmão José, mas também digo o irmão Francisco Cândido Xavier, irmã Joana de Ângeles e tantos outros espíritos luminares, que são verdadeiras estrelas esplendorosas, disseminando seus lampejos de ensinamentos e amor para toda a humanidade. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Queridos amigos, após recebermos os bálsamos de conhecimento, esperança e fé, vamos passar às vibrações e fluidificação das águas. É hora de levar nosso olhar para dentro de nós. Deixemos a espiritualidade tratar as nossas feridas, apaziguar o nosso coração, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso irmão maior Jesus, e com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir os nossos corações em prol dos nossos irmãos. Vamos vibrar por todos que de uma forma ou de outra se conectaram nesta rede de luz e oração em busca de auxílio, pelos nossos inimigos, pedindo que encontre a paz, pelo nosso país, por nosso planeta, em todos os recantos do universo, pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós, por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e precisam de auxílio, por todos os nomes que estão escritos em nossa irradiação fraterna, por todos aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Cavini, por nossa família e por nós mesmos, pedindo amparo e que possamos amanhã ser um pouco melhor que hoje. Deixemos uma vibração em aberto para que os benfeitores espirituais que aqui se encontram possam levar aos locais e irmãos que julgarem necessário. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto procedemos à prece final, fluidifiquem as nossas águas, colocando nela o medicamento que cada um necessita. Pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloquem nesta água os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais de que precisamos para curar as doenças, enfermidades e anomalias existentes em nossas almas e corpos físicos. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde, vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, transformando a alma para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Recebemos a vossa paz, bênçãos de amor e bondade, para o pronto restabelecimento e revitalização de nossa saúde, de nosso corpo físico, nosso espírito e alma. Que assim seja. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor,
que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja. Assim, somos gratos à espiritualidade da Colônia Maria de Nazaré, que nos ampara. Pedimos o auxílio dos benfeitores espirituais para que tenhamos boa vontade, fé e ação nos dias que seguem, para transformar a informação que recebemos em conhecimento aplicado à prática. Lembrando sempre, quando não nos encontrarmos soluções em nossas dificuldades, busquemos nos interiorizar por meio da prece e nos perguntar como Jesus resolveria essa questão. Envoltos pelo manto de amor incondicional de Maria, pedimos a permissão, em nome do Mestre Jesus, para encerrar a nossa reunião pública de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima reunião pública na Casa Virtual Luz Espírita. A Rádio Cavili apresentou programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web Cavili. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavili.com.br